quinta-feira é dia de estreias no cinema, no streaming, então já está conosco o nosso editor e HD externo da equipe do meio, dono da memória mais invejável deste canal, Leonardo Pimentel. Oi, Léo, seja bem-vindo. Opa, que bom estar aqui com vocês de novo. Antes de começar a falar de cinema, só dizer uma coisa, Luísa, você realmente se sente no meio, e eu estou editando newsletter já tem 4 anos, a newsletter diária do meio, quando você consegue ser chamado de comunista e de reaça, geralmente com palavrão agregado, por conta da mesma nota. É verdade. Isso é que você sente que você chegou no ponto perfeito, quando você consegue desagradar todo mundo com exatamente a mesma coisa. Tá? Eu me sinto assim, hoje realmente Você vai chegar lá, você vai vinha chegar assim, lá. coisa de todo lado aqui, todo mundo reclamando e da mesma fala, exatamente, com motivos diferentes, todo mundo reclamando da mesma fala, mas estamos aqui para isso, gente. Provocar ódio. Não, calma. Eu não. O Léo tá falando por ele, gente, peraí. Viva o seu ódio, sinta o seu ódio, alimente-se dele. Ele já veio pronto, gente. Enfim, gente. O que a gente tem, hein? Estamos chegando no recesso de fim de ano, inclusive pra gente. Então vamos falar do cinema não só de hoje, mas das próximas 2 semanas, tá? O finzinho do ano, começo de 2025. E uma coisa engraçada é que a originalidade passou a 1 quilômetro desse fim de ano. Os destaques em cada uma dessas semanas são 2 continuações e uma refilmagem. E o mais interessante é a refilmagem. Mas começando por hoje, especialmente com as crianças em férias, a gente tem o Mufasa, o Rei Leão. Para usar o neologismo, é uma frequência, tá? Da refilmagem em CGI de 2019, não foi live action, não tem atores vestidos de bicho. Chamei de live action hoje na reunião de pauta, o Léo ficou bravo. A refilmagem em CGI de 2019 do clássico desenho animado de 1994. Eu ainda tenho dificuldade com lidar com a palavra clássico em 1994, assim, na mesma frase. Foi um dos primeiros filmes que eu vi no cinema, O Rei Leão. Eu tinha 6 anos. Para mim, perdi a banda nova. Eu sou pior que vocês todos, sabe? Eu tava na rua com um bloquinho anotando, fazendo matéria. Sabe? Então, eu sou tão velho que eu me lembro quando a gente falava Guerra nas Estrelas, não Star Wars. Enfim, visualmente, tá, o Mufasa é impressionante, tá? Porque a tecnologia de geração de imagem por computador aumentou muito, melhorou muito, né? A grande questão é o que ele acrescenta à história. O Rei Leão era inspirado visivelmente em Hamlet, com um bom toque da jornada do herói. Tá? Essa história ela é contada em flashback para a filhote do Simba, né? E ela fala da infância do Mufasa, da vida dele desde a infância, quando ele era um filhotinho órfão na savana, procurando a terra fértil de que os pais tinham falado para ele. O Scar era um irmão adotado? Adotivo? É um adotado, sabe? Você faz aquela famosa citação politicamente incorreta dos Vingadores. Não, porque ele aquilo... Estão falando do meu irmão, um deus de Asgard, mas ele matou sei lá quantas pessoas, ele é adotivo, sabe? Enfim, dentro desse esquema de jornada do herói, ele vai ter um mentor. É um leão mais velho, de ascendência real, etc., que é o cara que vai conduzi-lo. Tá? A grande questão é, a Disney ela está fazendo um jogo de uma certa aversão a riscos. Tá? Você vê que ela se mete em polêmicas, mas são polêmicas fáceis. No Mufasa ou no geral? Não, no geral. Ah, tá. Mas nos filmes mesmo, ela não corre riscos. Ela está fazendo muitas refilmagens, está fazendo live action, está fazendo CGIs, etc. Tem música, tem essa animação impressionante, mas quando você pensa no Rei Leão, você pensa no Hakuna Matata, mas você também pensa na cena da morte do Mufasa. Ninguém saiu do cinema sem estar abalado com aquela cena. Isso é o que falta. Sabe? Isso é o que falta. O que falta é roteiro. Sabe? O que falta é uma história que te prenda. Só as músicas não vão te prender, só os efeitos especiais não vão te prender.
podem te prender naquelas 2 horas de filme, mas não vão fazer com que daqui a 30 anos as pessoas se refiram àquilo como clássico. Agora, Léo, é um truque, tipo, é uma cena que marca, comove, tudo mais, mas é a morte da mãe do Bambi, né? A mãe do Bambi. Tipo, é um truque conhecido, não é exatamente como se ter aquela cena não fosse uma escolha possível, né? Meu querido, todos os truques já foram feitos. Tá? A questão é quão bem você conta aquela história. Né? O que eu falei, o Rei Leão é inspirado em Hamlet. Claro. Sabe? Eu acho que a última grande sacada de roteiro que talvez a Disney tenha tido, que pelo menos teve um sucesso estrondoso por ter um enredo diferente, foi o Frozen, né? Foi o Frozen e eu acho muito interessante A Princesa e o Sapo. Muito, muito interessante. Isso é Mas não bastante mais tem esse antigo. roteiro genial. Não tem esse roteiro genial. É. Frozen é realmente impressionante. E Frozen lida com esses desconfortos, assim, sai um pouco desse normal. A princesa... Aqui congela tudo é a Elsa, né? É a Elsa, tá. A Elsa não tem um par romântico, ela vai morar sozinha no castelo. A Anna, que é a irmã dela, começa apaixonada por um príncipe e depois descobre que o príncipe não vale nada, né? Já que a gente tá falando aqui do... Um cara que você conheceu hoje. Então, sabe? eles saem um pouco, eles modernizam um pouco isso, mas realmente eu não vejo muito como isso acontecer no Mufasa. E não acontece nas produções recentes. Vai vir aí mais uma Branca de Neve. A gente está falando de reciclagem. O que nos leva para a estreia do dia 25, que é o Auto da Compadecida 2, que é uma continuação de um dos maiores sucessos do cinema nacional, que é o filme de 2000. Né? Infelizmente vai na mesma linha do Mufasa. Tá todo mundo lá, mesmo diretor, Arraes, o elenco básico, o elenco sobrevivente é o mesmo. Né? Então você tem o Matheus Nastergalli como o João Grilo, você tem o Celton Mello como Chicó, a Virginia Cavendish como Rosinha, toda uma ambientação, etc. Não tem mais o Jesus negro, mas você tem agora a Virgem Maria negra, que é a Thaís Araújo. O que você não tem é a Ariano Suassuna. Que faz uma falta, né, menino? Falta. A gente esquece de uma coisa. O filme Auto da Compadecida, ele era a condensação de uma minissérie da Globo. Tá? E essa minissérie, ela misturou 3 peças do Ariano Suassuna. O Auto da Compadecida, A Pena e a Lei, onde está aquela história do Vicentão e do Cabo, tá? E O Santo e a Porca, que é a história da porca das moedas que estavam guardadas. Pegando um pouco de Decamerão, pegando um pouco do Mercador de Veneza, juntando tudo isso. Então você tinha a base de 3 grandes histórias do Ariano. Você não tem mais isso, sabe? Você tem agora uma fanfic, basicamente. Que vai levar muita gente ao cinema por essa relação emocional com o primeiro filme, Porque né? você tem a nostalgia, você tem o fator nostalgia. Tá? Agora, eu me reservo o benefício da dúvida em relação ao filme. Eu te confesso que eu vou ver e eu tenho muito respeito e admiração pelo trabalho do Celton Mello, do Matheus Nastergalli, do Guel Arraes, mas eu não estou com a expectativa muito alta, não, exatamente pela falta do texto do Ariano. Assim, não tem como, gente. Porque eles estavam contando maravilhosamente bem uma boa história. Sabe? Tudo parte de uma boa história. Não interessa se é um filme, não interessa se é um game, não interessa se é um livro, não interessa qual é o meio. Você tem que ter uma boa história para contar. Tá? O que leva a gente para o dia 1º de janeiro. Tá? 1º de janeiro é o seguinte, vamos começar o ano em altíssimo astral, animadíssimos, só alegria, com a 3ª versão de Nosferatu, que é um dos filmes de terror mais clássicos que existem. Porque teve a versão do Klaus Kinski também, né? Teve. Uma versão de baixo orçamento, porque não precisaram botar maquiagem nele. Klaus Kinski, vocês vão no Google, tá? Klaus Kinski é um mistério da natureza, um ator alemão, tá? Mais feio que briga de foice no escuro.
Que é pai da Natasha E que é Kinski. pai da Natasha Kinski, que é talvez uma das mulheres mais lindas das décadas de 70 e 80. Vai entender. Vai acontecer. Não sei, eu nunca vi uma foto da mãe dela. Tem aquela fórmula matemática que menos com mais dá mais. Então, acontece. Mas é o seguinte... Menos com menos dá mais, menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos. Então, tudo bem, não tem problema. Você só não tem... Você tem aquela história famosa, né? Que o professor de inglês explicando que você não pode ter duas afirmações produzindo uma negação e alguém lá atrás fala, yeah, right. Mas... Nosferatu, ele nasce como uma picaretagem, tá? Em 1897, o escritor britânico Bram Stoker publicou Drácula, tá? Que é também uma adaptação, muito inspirado do conto O Vampiro, do John Polidori, de 1818. Né? Drácula fez um enorme sucesso e no mesmo ano o próprio Bram Stoker transformou numa peça, que era uma coisa muito comum, que era uma maneira de se levar a mais pessoas, simplificou a história, tirou muitos personagens. Quase todas as adaptações para o cinema de Drácula são baseadas na peça e não no livro. Tá? Em 1922, 10 anos depois do Bram Stoker ter morrido, um diretor alemão, expressionista, muito talentoso, F.W. Murnau, ele resolveu adaptar a peça para o cinema e pediu autorização para a família do Bram Stoker, que negou. Sabe? Acho que já estavam em negociação com algum... Não sei exatamente os detalhes disso, mas a família negou. Ele decidiu que vamos fazer assim mesmo, mudando os nomes, sabe? Aquela coisa, muda um pouquinho. Uhum. Então, o Conde Drácula virou o Conde Orlok, a história sai da Inglaterra e vai para a Alemanha. É o meme do copia, mas não faz igual. Copia, mas não faz igual, tá? Só que ele fez um filme absolutamente brilhante, um filme que ainda é assustador até hoje. A família do Bram Stoker não achou a menor graça, processou. A justiça ordenou que todas as cópias fossem destruídas, o que felizmente não aconteceu. O filme é possivelmente a obra de cinema de terror mais influente. Né? Quando o Francis Ford Coppola fez a sua versão do Drácula, alguns dos efeitos práticos que ele usa foram usados pelo Murnau. Aquilo do Drácula levantar do caixão na vertical. Aquilo é muito legal. Aquilo foi feito pelo Murnau. Uhum. Tá? O desenho do Conde, do Max Schreck, a caracterização do Max Schreck, como aquela criatura que parece um rato, até porque ele não trabalha, o Murnau passa da ideia do lobo e dos morcegos para a ideia dos ratos. Uhum. Tem N analogias possíveis, falam da ascensão do nazismo. O Nosferatu, uma das coisas marcantes do Nosferatu do Murnau é que a gente está acostumado com a ideia do vampiro que tem os caninos pontiagudos, né? E o Murnau bota o Nosferatu com os dentes da frente, né? Como um rato pontiagudos. Mesmo. Claro. Como um rato mesmo. Tá? É tão influente que Nosferatu é uma palavra que está no livro do Bram Stoker e que viria do romeno, significaria alguma coisa como o ser ruim, a entidade ruim. Tá? Mas ela está no livro do Bram Stoker. Quando se criou, já como RPG, uma série de RPG chamado Vampire the Masquerade, os vampiros são divididos em clãs. Um dos clãs é o clã Nosferatu, que é marcado pela monstruosidade. Tá? Eles não têm nenhum charme, né? Eles são monstruosos e o nome é uma referência direta ao filme. Em 1979, desculpem, teve essa refilmagem com Klaus Kinski e a Isabelle Adjani, né? E como na peça, a história é muito mais focada na relação do vampiro com a mulher do herói, digamos assim. É o que o Coppola vai buscar, que não existe no livro Drácula, que ele vai buscar para o filme dele. Né? Na versão de 1979, como o Drácula já estava em domínio público, eles resgataram os nomes. Então, é o Conde Drácula, é o Dr. Van Helsing, esse tipo de coisa. O que está acontecendo agora, não. O que está acontecendo agora é uma refilmagem do Nosferatu mesmo, e eu tô bastante animado, porque o diretor e o roteirista é o Robert Eggers, que é o responsável pela Bruxa, o Farol, o Homem do Norte,
É um dos meus cineastas da atualidade favoritos e ele é um sujeito que não te dá descanso. Embora A Bruxa tenha um final feliz... Aliás, A Bruxa é muito bom, eu gostei muito bastante. bom, é maravilhoso. Os outros dois eu vou pedir pra você me mandar o nome depois que eu quero ver. É o Farol, O Farol. com o Robert Pattinson e o William Dafoe, e O Homem do Norte, com o outro Skarsgård. O Robert Pattinson é um canastrão, né? Pelo contrário, cara, não é não. Ele tá muito bem nesse filme, ele tá muito bem no Batman. O vampiro do Twilight? O problema é que ele é a fada do Twilight. Ele é o Cedric. Desculpa, olha só. Mora na floresta, voa e solta a luzinha, não é vampiro, é fada. Tá? Mas eu acho que eu fiquei com essa impressão dele por causa do vampiro. É aquele negócio, se você pegar, for apresentado a Natalie Portman pela Ameaça Fantasma ou pelo Ataque dos Clones, você vai passar a vida inteira achando que ela é canastrona. Justo. Tá? Então, vale conferir o Farol, é excelente, tem uns toques de Lovecraft muito fortes. Homem do Norte é muito bom, é uma releitura de Hamlet, tá? Da ideia do Hamlet, mas com muitas liberdades. Não é como Royal Deceit, que é um filme com o Christian Bale e a Helen Mirren, que é uma adaptação explícita do Hamlet, historicamente correta, né? Mas eu sei o seguinte, e curiosamente, quem está fazendo o Conde Orlok nesse é o Bill Skarsgård, que é irmão do ator que fez O Homem do Norte. O Bill Skarsgård é o palhaço do It. Tá? E ele está voltando a um papel de vampiro, que um dos primeiros papéis dele foi se eu não me engano, a primeira produção da Netflix, que é a Hemlock Grove, que é uma série de terror, em que ele faz um rapaz que vai se descobrir de uma família de vampiros. Ele próprio não sabe disso, estou dando spoiler aí. E quem faz a Helen, a esposa do herói, é a Lily Rose Depp, que acabou de passar por uma polêmica com uma série que ela fez na Max, na HBO, foi muito mal recebida. Eu sei que eu tô muito, muito, muito animado para ver esse filme, porque o material original é muito bom e o diretor tem a fama de entregar bem. Eu gosto muito de filmes de vampiros, de filmes de terror em geral, mas de geral, filmes de também. vampiro também. Então, muito também. Provavelmente chegarei aqui no Central no início do ano, já com essa lição de casa feita. Aí a gente conversa. No streaming, é engraçado, o final do ano ele está muito mais voltado para filmes que estavam no cinema e que estão chegando no streaming agora. Ou então os filmes de Natal. Ou então os filmes de Natal, inescapáveis filmes de Natal. Se bem que é aquele negócio, tipo, filme de Natal tem que ter um velho de barba branca, tem que ter elfos que dão presente, tem que ter neve, tem que ter árvores, o Senhor dos Anéis conta. Tá? Mas um destaque importante, no dia 26 está estreando a segunda temporada da Round Six. Aquela série coreana que fez um enorme sucesso sobre um reality show em que as pessoas morriam de verdade. Tá? Fica a pergunta, o que vai ser essa segunda temporada? É uma incógnita. Mas isso acho que já tem coisa suficiente para as pessoas se divertirem ao longo desse recesso. Porque ainda vai ter confraternização, ceia... Ressaca. Ressaca, encontros familiares. O tio do pavê. Às vezes muito bons, às vezes um pouco constrangedores. Então vai ter entretenimento para todos os gostos, gente. Aquela fila de 26 de dezembro para trocar presente, para trocar os presentes que ganhou. Tem as compras de última hora ali entre o dia 23 e 24. Exatamente. A ida aos mercados para achar o bacalhau do ano novo, essa coisa toda. Vai ter bastante entretenimento, gente. Bastante entretenimento. Mas calma, é uma vez por ano só.